A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaj e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá, lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu ministrava entre 2 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento é que houveram sorteios: os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, com Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo ou deixando nos comentários, dizendo seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de 1 a 70 de rebanho você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que nós estamos oferecendo dinheiro, oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias apresentadas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais.
para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais e que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, também para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntarem em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da sua santa palavra que é que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos sorteios dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E o livro é o livro de 2 Coríntios, com 13 capítulos. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 12.
2 Coríntios, capítulo 12, que contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. A visão e o espinho na carne. É necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, o Senhor Deus o sabe. E sei qual homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, o Senhor Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Vamos ao segundo livro para a meditação de todos vocês. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Jó capítulo 41 é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 41 do livro de Jó contém 34 versículos. Podes pescar com o anzol o leviatã, ou ligar a sua língua com uma corda? Pode pôr uma corda no seu nariz ou furar a sua queixada com um gancho? Ele te fará muitas súplicas, ou te falará com palavras brandas. Fará ele um acordo contigo para que o tomes por escravo para sempre? Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos de hoje. 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E a oração é a oração 5. Senhor Deus o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e libertando com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e um muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos, e hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par, e logo após eu falarei dos ímpares, e seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. Perdão, hoje são os rebanhos pares que eu falarei primeiro. 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de Obadias, com um capítulo. O livro de Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações um mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração que me derrubará em terra. Embora te eleves como águia e pões o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás de juízo, não furtaria somente o que lhe bastasse? Se a ti viesse o que lhe colhe em uvas, não deixariam alguns cachos? Glórias ao Senhor Deus.
Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Zacarias, com 14 capítulos. Zacarias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 9. Zacarias, capítulo 9. Para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. O capítulo 9 do livro de Zacarias contém 17 versículos. O castigo dos inimigos de Israel. A palavra do Senhor está contra a terra de Adraque e repousará sobre Damasco, pois o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Ramate, que faz fronteira com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Tiro edificou para si fortaleza, montou prata como pó, e o ouro fino como lama das ruas. O Senhor, porém, despojará e destruirá o seu poder do mar, e ela será consumida pelo fogo. Glórias ao Senhor Deus, ao poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. O livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, para o Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. Hebreus, capítulo 6, contém 20 versículos. Os perigos espirituais. Pelo que deixamos ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E assim faremos do Senhor Deus, se o Senhor Deus o permitir. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 18. Lucas, capítulo 18, para o Rebanho Santo de número 34 e 38, 33 e 37. Lucas, capítulo 18, para o Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37.
O capítulo 18 do livro de Lucas contém 43 versículos. A parábola do juiz iníquo. O Senhor Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia ao Senhor Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo ao Senhor Deus nem respeito os homens. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 19, Segunda Reis, capítulo 19, para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55, Segunda Reis, capítulo 19. Ezequias recorre a Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou ele aqui o mordomo Sebna, o escrivão e os principais dos sacerdotes, coberto de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia de angústia, de humilhação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor, o teu Deus, tenha ouvido todas as palavras que Rabsaque, a quem enviou o seu senhor rei da Síria, para afrontar o Senhor Deus vivo. E repreenda as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu, portanto, faze oração pelos que ainda sobrevivem. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Os livros de Atos, 28 capítulos. Capítulo 8. Atos, capítulo 8, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Atos, capítulo 8, contém 40 versículos. O Evangelho em Samaria. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45.
Levítico com 27 capítulos, Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 14. Levítico, capítulo 14, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Capítulo 14, contém 57 versículos do livro de Levíticos. A lei acerca do leproso, depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote irá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que por aquele que deve ser purificado se tragam 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e isopor. Rebanho santo de número 36 e 35, 36 e 35. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 36 e 35. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai, e no Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. O livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Juízes, capítulo 7. Para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. Vamos ao capítulo 7 do livro de Juízes.
Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos que dará total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Juízes capítulo 7, que contém 25 versículos. A derrota dos midianitas. Jerubbaal, que é Gideão, e o povo todo estava com ele, se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos? Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-o descer as águas e ali provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá, mas todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro. O livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Seja você também parte de rebanho. Desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Capítulo 5. Cantares, capítulo 5, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Cantares, capítulo 5, que contém 16 versículos. Já vim para o meu jardim, minha irmã nova minha, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, e bebei fartamente, ó amados, eu dormia, mas o meu coração velava, ouvi a voz de meu amado que está batendo, abre-me, minha irmã amada minha, pomba minha imaculada, minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite, já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir, já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar. O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. O castigo dos caldeus, sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa.
Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a tua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Segunda João com um capítulo. Segunda João com um capítulo que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O presbítero, Senhora, eleita seus filhos a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado algum dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Vamos ao capítulo para esses rebanhos. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro da Segunda Crônica. Capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Para o Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Capítulo 20 do livro da Segunda Crônica contém 37 versículos. Josafá vence seus inimigos. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com eles alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Temeu Josafá e pôs-se buscar o Senhor. Apregou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá. O povo veio para buscar ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Vamos ao capítulo para esses rebanhos. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 14 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade. 22 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Filemão com um capítulo para o Rebanho Santo
de número 8, 64, 7 e 63. Filemon, com 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. Isaías, que contém 66 capítulos. Isaías 46 para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Isaías capítulo 46, que contém 13 versículos. Os ídolos de Babilônia. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Eles juntamente se encurvam e se abatem, não podem livrar-se da carga, e a sua alma entra em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem sustentei desde o ventre, e elevei desde o nascimento até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até a vossa idade avançada eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei, eu vos guardarei. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. 1 Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo contém 16 versículos. O Espírito apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que o Senhor Deus criou é bom e não há nada de rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. 2 Pedro, com 3 capítulos.
capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres. Houve também entre os profetas, o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado a caminho da verdade. Por ganância nos explorarão com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado. A longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se o Senhor Deus não poupou, os anjos não pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. O livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, para o rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e quebrou meus ossos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos sorteios da oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu sortear os 2 últimos livros de hoje, eu irei sortear agora uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E a 59, a denúncia de número 59. Vamos ver o que nos diz a denúncia de número 59. Muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus de adoração e espírito e verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós, das 2 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo,
e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao livro, ao penúltimo livro de hoje, 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, que contém 19 versículos. A vinda segundo a vontade do Senhor Deus, pontando visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, amai-vos, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo o desejo dos homens, mas segundo a vontade do Senhor Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com ele no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam. Vamos ao último livro de hoje. Josué com 24 capítulos. Capítulo 18. Josué, capítulo 18, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 18 do livro de Josué contém 28 versículos. Israel arma tabernáculos em Siló. Toda a comunidade dos filhos de Israel, depois que conquistou a terra, juntou-se em Siló e ali armou a tenda da congregação. Dos filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passar para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo eu escolhi 3 homens para que eu os envie, e eles saiam a percorrer a terra e demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. Glórias ao Senhor Deus. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalizem, escolham um livro de 1 a 22, um número. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o 13, a mensagem para você está no livro de Jó, capítulo 41. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o 1. A mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 5. A mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você está no capítulo 19 do livro de 2 Reis. Você que mentalizou, escolheu o 3. A mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de Levítico, capítulo 14. Você que escolheu o 6, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 7, a mensagem para você está no livro de Juízes, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Cantares, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você
Está no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você é no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 17. O livro para você é o livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, o livro para você é o livro de Isaías, capítulo 46. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 14, a mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 16, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 18. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. As denúncias que te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, de defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades, que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 20, 2 Coríntios 12, o 13, Jó 41, o 2, Obadias 1, o 15, Zacarias 9, o 1, Hebreus 6, o 5, Lucas 18, o 8, 2 Reis 19, o 3, Atos 8, o 10, Levítico 14, o 6, 2 Tessalonicenses 1, o 7, Juízes 7, o 19, Cantares 5, o 18, Abacuque 2, o 21, 2 João 1, o 4, 2 Crônicas 20, o 17, Filemão 1, o 9, Isaías 46, o 12, 1 Timóteo 4, o 14, 2 Pedro 2, o 22, Lamentação 3, o 16, 1 Pedro 4, o 11, Josué capítulo 18. Muita atenção nos benefícios e importâncias de você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando ou compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 da manhã até a hora, 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra, para com o Senhor Deus receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário.
As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. A presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também dos Estados Unidos, de Portugal, da Angola, Moçambique, da Índia, de Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, África do Sul, Dinamarca, Itália, França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Paraguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia e Turquia, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta e de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.